Nesta edição do Paracatu Rural, café tem alta no acumulado da semana de 12 a 17 de julho e fica acima da média móvel. Problemas de embarque e frio no Brasil influenciaram a alta no mercado. Siga as nossas redes sociais. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, podcast e ainda tem o nosso site paracaturural.com esperando por você. Volto já com as notícias do café. Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. Bem-vindo ao Paracatu Rural. É só cair a temperatura que o consumo de café aumenta. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café, nesta época do ano, o consumo do grão registra um crescimento médio de 30%. Mesmo com a pandemia, os empresários celebram a alta das vendas, principalmente dos cafés especiais. As pessoas dentro de casa começaram a consumir mais café e começaram também a ter condição de experimentar novos sabores, novos aromas e se informar. Em termos de procura pelos selos diferenciados, nós crescemos. Nos últimos 5 anos, por volta de 48%, mas no último ano crescemos mais de 10%, afirmou o diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café, ABIC, Celírio Inácio. No pior momento da pandemia, quando não podia receber pessoas dentro da cafeteria, em Belo Horizonte, Minas Gerais, o microempresário Felipe Braza viu as vendas despencarem. A salvação então dos negócios foi justamente o café especial em grão ou moído, em uma embalagem que permitia ao cliente levar para casa. E ele disse o seguinte: a gente teve uma queda de 70% e começou uma recuperação com o cliente final, fazendo ações. Olha, a gente entrega o café na sua casa, estamos na pandemia, mas não fique sem o seu café, contou o empresário. Agora vamos falar do mercado do café. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, nosso Joãozinho Grafista, disse que a semana entre 12 e 16 de julho teve alta no acumulado e ficou acima da média móvel, fechando em resistência. Problemas de embarque e logística e ainda o frio aqui no Brasil influenciaram a alta no mercado. Olá a todos do Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 21 anos como Joãozinho Grafista. Bom, vamos falar um pouquinho então como trabalhou o mercado nesta semana que passou, em fortíssima alta aí no acumulado da semana, 6,5% de alta durante a semana, dólar firme também em queda na sexta-feira, o dólar fechou a R$ 5,11, fechou de lado, O café no setembro em Nova York, na sexta-feira, fechou com alta expressiva de 430 pontos a 161,35 e o dezembro fechando com alta de 420 pontos de alta lá em Nova York a 164,10. Bom, como falei, o acumulado da semana foi muito bom, O mercado tinha trabalhado em queda na semana passada, testou suporte na região de 148, respeitou, porque perdendo ali a queda viria e muito forte, Eu estava trabalhando com 140, cheguei a comentar em grupos de café, no WhatsApp, em redes sociais, que o mercado poderia buscar 1,40, poderia buscar 1,35, poderia buscar 1,30, pelo que fechou, mas com a famoso weather market, o clima, o frio, possibilidade de geadas, principalmente no dias 20 e 21, a previsão de frio, com queda fortíssima de temperatura como tivemos no final de junho, Ali quando teve a expectativa de frio, o mercado saiu de 1,50 para 1,65, 1,64, Depois viram que a geada não foi tão forte como estavam esperando, lógico que teve estragos pontuais, Mas não afetou tanto como esperava, e aí o mercado entrou em realização forte, o mercado saiu de 1,64 para 1,48, quer dizer, quase 2.000 pontos, E aí na semana que se iniciou, essa semana que passou agora se iniciou, o mercado voltou para as compras com as notícias de geada, e aí levando os fundos, aproveitando para pagar o risco, como a gente fala, Pagar para ver. Na análise gráfica, os preços romperam a média móvel na quarta-feira, teve uma alta expressiva de 2,86% de alta, o mercado voltou a ficar acima da média móvel
exponencial, matemática, né, de 21 dias. Ensino, né, a como analisar os gráficos, né, vou falar um pouquinho aí dos gráficos, ensino como se analisa essas médias móveis, usar o Fibonacci. Meu curso é online ou presencial. E aí ensino a analisar não só gráfico de café, mas gráfico de milho, de soja, né, de boi, enfim, ações. Mas enfim, aí os preços romperam essa média móvel de 1,55 e aí conseguiu levar para mais altas, né? E o café fechou em Nova York na sexta-feira, dia 16, numa resistência, podemos dizer assim, na casa de 1,62 e depois rompendo, com certeza nós vamos buscar as próximas em 1,64 e depois 1,68, né? Agora, caso monitorem a semana, porque caso não ocorra geada, os fundos vão vender e eu acredito que vão vender pesado. E vendendo pesado, eu acredito que o mercado perca essa média móvel, que fechou na semana a 1,55 e aí levaria o mercado de novo para 1,48 e até mais embaixo, né? Suporte em 40. Acredito que 150 pode encontrar um pouco de suporte forte, mas se perder aí a casa vai vir mais para baixo. Vai descer de elevador, como a gente fala no mercado financeiro, né? Sobe de escada e desce de elevador. Bom, então o que acabou influenciando, né, assim, ou positivamente ou negativamente, a gente tem problemas de embarques e o frio no Brasil, né? O que seria esse problema de embarques, e tanto o Brasil como o Vietnã são os dois maiores exportadores, né? Os maiores produtores de café do mundo, né? O Brasil de arábica e o Vietnã de conilon, né? Ou robusta. Então as notícias na agência de notícias Reuters, né? Que é a maior agência de notícias do mundo, eles disseram na sexta-feira que um dos motivos da alta foram problemas de logísticas que limitaram o fluxo de grãos nos dois maiores países exportadores de café, né? O café conilon, em setembro, na Bolsa de Londres, fechou com uma alta de $11, ou 0,6%, para $1.767 a tonelada, após atingir uma máxima de 2 anos e meio de $1.777, né, durante a semana e na sexta-feira. Operadores, né, traders, afirmaram que os problemas de embarques, incluindo uma escassez de containers e espaços nos navios, continua a limitar o fluxo de café arábica e robusta dos dois maiores produtores de café, Brasil e Vietnã. Eu vinha falando isso já há algum tempo, né, aqui para vocês, principalmente que estava tendo esse problema no Vietnã e parece que também está acontecendo com o Brasil. Comentei também isso há uns meses atrás, 1, 2 meses, 3 meses atrás, que recebendo uma visita de um ex-exportador de café, um ex-diretor de uma grande exportadora de café brasileira, e ele falou para mim: cuidado que vai ter problema de logística, você que é do mercado, né, tal, fica de olho porque vai ter problema de logística no país, ou a gente e outros países, e não deu outra. Outro motivo também, né, na sexta-feira foi citado pelos operadores de mercado uma previsão de clima frio no Brasil, nessa semana que está se iniciando, e isso estimulou o que a gente chama de compras em Nova York, estimulou as compras dos famosos fundos de investimentos. No próximo bloco continuamos essa prosa, não saia daí. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Voltando ao mercado do café, Joãozinho Grafista ressalta que os estoques do café tiveram recuo e estão próximos à mínima desde 2015, o que preocupa o setor. A meteorologia indica possibilidade de geadas em regiões produtoras e poucas chuvas. Lá fora, nos Estados Unidos, você tem o que a gente chama de 2 estoques, né, que eu sempre comento com vocês, que é o Green Coffee. Esse é o café verde, é o café que se chama Green Coffee, né, em inglês. Então é o café que abastece os grandes torrefadores lá fora, nos Estados Unidos, né, como Starbucks e outros. Esses estoques, na quinta-feira, dia 15 de julho, todo dia 15 sai esse relatório e são obrigados a informar para o mercado. Então
o volume de café verde estocado nos portos nos Estados Unidos até o fim de junho recuou 35.678 sacas para 5,78 milhões de sacas 60 quilos. E o que me chamou a atenção é que esses estoques estão próximos à mínima desde 2015, tá? Então isso é realmente preocupante em termos de consumo de café. Então, quer dizer, o Brasil já está vindo de uma safra baixa, tendo esse problema, né? A Colômbia teve problema de logística também, de problemas políticos, né? De escoamento, apesar que esse café voltou a entrar no mercado lá fora. Os Estados Unidos é o maior consumidor de café colombiano, né? Por isso que a Colômbia sempre investe no famoso café da Colômbia, né? Investe muito no marketing, né? Então, para mim, isso é uma grande notícia altista para o mercado. O frio também, né? Foi o motivo aí também da alta forte dos preços. Voltando para o café, na sexta-feira, um serviço de meteorologia americano chamado World Weather disseram que algumas áreas de café na região de Minas Gerais, no Brasil, podem ter geadas suaves irregulares, né? O que seria uma geada suave, né? Será que deve ser, ela não é tão forte, né? Ela é suave, né? Ela é calma, é para entender, né? Ou acredito, né, que seja geadas em regiões de baixadas, né? Próxima do rio, de rios, né? Mas enfim, eles disseram que o frio estaria entre os dias 20 e 21 de julho. A falta de chuvas no Brasil é um fator de alta para os preços do café, né? Depois que a SOMAR Meteorologia informou na segunda-feira passada que não houve chuvas, né? Na semana retrasada no estado de Minas Gerais. Então o mercado continua a pagar para ver sobre a seca. Tive com alguns produtores de café na sexta-feira. O produtor está muito preocupado, né? Se não tivermos chuvas, sei lá, até setembro, né? Mas geralmente setembro chove, né? Mas temos que monitorar. O escritório de estatística do Vietnã informou na terça-feira retrasada, né, que as exportações acumuladas de café do Vietnã de janeiro a junho caíram 10% para 843.319 toneladas. Então o mercado continua de olho, né? Eu gosto muito de olhar para os estoques de canudo, né, que entra na bolsa de Nova York, que é o famoso, a gente chama de estoque certificado. Esses estoques têm subido, estão, né, até o dia 30 de junho, não tem as últimas informações desses estoques, mas estão nas máximas dos últimos 1 ano e meio, estão em torno de 2,189 milhões de sacas, recuperando ainda mais da baixa dos últimos 21 anos. Então o mercado é um fator e ainda preocupante, é um fator baixista, né? Bom, então, como comentei, o mercado está mantendo acima da casa dos 150 cents por libra-peso, testou a casa dos 160. É intensificado, né, um realinhamento financeiro ao dólar, né, o mercado. A massa de ar polar que chega nas áreas de café nesta semana que começa deve derrubar as temperaturas, mas os mapas meteorológicos descartam, por enquanto, maiores riscos às lavouras de café, né? Mesmo assim, como eu comentei, pode vir uma geada suave, né? Mas enfim, o foco cambial é no dólar contra o real, especialmente na entrada da safra brasileira. A moeda norte-americana, depois de ter negociado a R$ 5,26 no dia 8 de junho, fechou na quarta-feira passada vendida a R$ 5,08, na sexta-feira também, né? É verdade que o dólar continua acima da linha dos R$ 5,00, mas já devolveu bastante do último pico de alta. O café ensaia suporte no curto prazo acima dos 150, respeitou os 160, né? A atuação da indústria doméstica garante firmeza ao Conilon e às bebidas mais fracas. O mercado físico interno passa por leve ajuste, encontrando suporte com a Bolsa de Nova York. O Arábica de bebida boa sofreu apenas uma ligeira acomodação negativa na semana que passou, caindo de R$ 840 no início da semana para 830 a saca na quarta-feira, dia 14, no sul de Minas. A postura mais curta do comprador tirou um pouco de força do mercado. A bebida fina no Cerrado acompanhou o movimento, também recuando de 880 para 870 reais a saca na quarta-feira. Já vou comentar um pouco como foi na quinta-feira. Destaque positivo também para o Conilon, que troca de mão a R$ 515, tipo 78 em Colatina, no Espírito Santo. A procura da indústria doméstica por Conilon acaba garantindo suporte aos preços, né? O fato é que mesmo com a forte alta, o Conilon continua atraente ao comprador local, com forma de reduzir custos. A safra 21-22 ganha mais ritmo e alcança 48% da safra. Isso, quem disse, foi o acompanhamento, né, mensal da consultoria Safras e Mercado. Até o dia 13 de julho, as vendas da safra 2021-22 alcançavam 48% da produção.
O percentual de vendas é bem superior ao igual período do ano passado, quando 40% da safra já havia sido vendida pelos produtores. O fluxo de vendas também está bem acima da média dos últimos 5 anos para o período, algo em torno de 33%. Um outro fator que justifica a retomada das vendas pelos produtores foi o repique nos preços ao longo de junho, por conta da ameaça da geada no Brasil e também com a escalada do dólar frente ao real. A colheita no Brasil alcança 62% da produção. Então, a colheita está andando já bem adiantada, O acompanhamento semanal da consultoria Safras e Mercado indica que até o último dia 13 de julho, o produtor brasileiro já havia colhido 62% da safra 21-22, retirando dos pés algo como 34,75 milhões de uma safra estimada em 56 milhões de sacas. Esse é o número da safra de mercado. Já eu gosto mais dos números da Conab, em torno de 48, 50 milhões de sacas. Não acredito que vai ser tão alto, como já que sabemos, conversando com produtores, a quebra foi grande, Foi grande. Vamos falar um pouco então como foi o mercado físico na quinta-feira, dia 15 de julho. Mercado firme, mas ainda sem bom volume de negócios. As cotações ficaram na casa de 820 a 835 para lotes de café natural duro, oscilando em torno de 860 a 870 para lotes mais finos, porém, se os lotes forem extra finos e com certificado, pode chegar a 890. Mercado futuro com alguns negócios isolados, venda futura, com 15% de catação para setembro de 2022 na casa de 890 a 910 e setembro 2023 na casa de 930 a 940. Estas foram as informações aí para todos os produtores de café de Paracatu, região, Cerrado Mineiro, Zona da Mata, sul de Minas, Mogiana, norte do país, Rondônia. Abraços a todos e vai café! Se você gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe e ainda apoie-nos apontando a câmera do seu celular para o código QR que aparece aqui do lado direito da sua tela. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Nós queremos agradecer, mandar um grande abraço a todos os nossos ouvintes pelo rádio, que nos acompanham tanto pelo rádio quanto pela internet, em aplicativos de rádio. Também os nossos seguidores de podcast, são vários aplicativos de podcast que tem o Paracatu Rural. Instagram, @Paracatu Rural. Um abraço aí para Mariana Nascimento, Ronaldo Dias, Frederico Fernandes, facebook.com/Paracatu Rural. Tem lá o Joel Siqueira Rodrigues e o João Paulo Meira. Flávio Fraça, esse aí não perde nenhum. youtube.com/Paracatu Rural. Tem Marta Lessa, Ayrton Moraes e Oswaldo Pimenta. Queremos também agradecer nossos colaboradores, parceiros, Cicobi Credigerais e Hidrocontrol. Os colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, Lohane Marques e, é claro, a minha querida esposa Paula. Beijo, Paula, te amo. Paracatu Rural também é apresentado de segunda a sábado às 7h45 da manhã na Rádio Boa Vista FM, que você ouve pelo rádio na frequência 96,5 MHz e também pode ouvir por aplicativos de rádio. Estamos também na antena parabólica, frequência 3.665 MHz, na TV Milagro. É claro, estamos no YouTube, Facebook, Instagram, podcast e o site paracaturural.com. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.